Amém? Né? Pode fazer individual e pode fazer coletiva, né, pastor? Vamos ficar de pé, vamos estar passando a palavra para o pastor, que vai estar trazendo a palavra para nós nesta noite. Vou deixar vocês de pé e vai orar com o pastor, porque... Eu preciso de pé, mas vou orar com você. A paz do Senhor, queridos. Feche teus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar. Aqui louvamos ao Senhor com canções, glorificamos a Ti orando e também fomos fortificados na fé através do testemunho compartilhado a cada um de nós. Em tudo isso nós vemos a Tua bondade, o Teu amor e a Tua misericórdia que age em nossas vidas, que nos direciona, que nos fortalece e que de uma maneira única e especial nos enriquece. Nós clamamos a Ti, Senhor, por mais uma vez, para que o Senhor continue a fazer a Tua vontade nessa noite. Estamos aqui iniciando esse propósito de oração de 12 dias, onde estaremos aqui clamando ao Senhor, pois cremos que o Senhor é aquele que escreve a nossa história, o Senhor é aquele que escreve os nossos dias. Então, ó Pai, clamamos a Ti, para que dos céus haja essa direção nas nossas vidas, e a partir disso nós venhamos viver o sobrenatural de Deus, nós venhamos desfrutar das novidades que o Senhor tem para cada um de nós, sendo assim fortalecidos, animados, para continuarmos a caminhada, prosseguindo para o alvo que temos, que é de no dia certo, na hora certa, habitarmos eternamente contigo. Continue, ó Deus, a manifestar a Tua presença nessa noite, em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus. Amém, queridos. Vamos aplaudir ao nosso Deus bem forte, como Ele merece. Glória a Deus. Pode se assentar no teu lugar. Pega a tua Bíblia, vamos ler um texto que está em João capítulo 16. O tema desses 12 dias é: tenha bom ânimo. Repita assim comigo: tenha bom ânimo. É necessário. Sem a compreensão da necessidade de termos bom ânimo, todo intento, todo plano, todo planejamento, toda meta vai ser só mais uma. Mas quando nós passamos a ter bom ânimo, nós vamos entendendo que é possível alcançarmos, é possível conquistarmos, é possível sim sermos em Cristo mais que vencedores. Quantos creem nisso, diga amém. Já falo agora antes que eu me esqueça, amanhã o nosso jejum para aqueles que forem fazer, dia 3, né? Hoje é dia 2 de janeiro, já são 2 dias do ano novo, 2 dias. Então amanhã dia 3, chimarrão e tereré. Então, para você que vai fazer 12 horas, você pode fazer a partir de agora, pós o culto, até amanhã, durante o culto, encerrando esse momento de jejum de 12 horas, chimarrão e tereré, a nossa abstinência de amanhã. Amanhã também nós estaremos orando pela bênção dos celeiros. Então amanhã é aquele dia épico, onde você traz lá, não traz sal não, onde você traz um pacote de feijão, um pacote, eu gostei que tem uns irmãos que têm um pacote de arroz, profetizando. Então você traga alguma coisa que representa o teu celeiro, pode ser macarrão, óleo, pacote, o que você quiser, você traz, nós vamos orar, nós vamos consagrar ao Senhor os nossos celeiros, e você leva de volta para a tua casa, tá bom? Não vai ficar aqui na igreja, você traz e leva de volta. Amanhã nós estaremos aqui orando pelo mês de fevereiro, bênção dos celeiros. É um mês que nós apresentamos, e sabemos que no Brasil o mês de fevereiro é um mês complexo, tem o carnaval, estão aí na briga, alguns cancelou, outros querem fazer, mas a igreja está aqui de pé clamando e orando para que Deus continue agindo. Então, está aí esses recados para nós não esquecermos, e não me deixe esquecer de no final nós orarmos pelos aniversariantes do mês. João capítulo 16, como eu disse, o tema deste ano é tenham bom ânimo.
Essas palavras de Jesus, ela nos indica, ela transmite a nós uma motivação. Quando Jesus, na sua palavra, ele diz aos discípulos: tenham bom ânimo, ele está tendo como objetivo motivar os discípulos por aquilo que nos versos anteriores ele mesmo já disse. Ele anunciou uma perseguição, ele anunciou um tempo difícil, ele anunciou situações controversas, e aí ele vem aos discípulos e diz a eles: mas sejam motivados, porque eu venci o mundo. Diga amém. Diga comigo: a minha motivação, diga assim, não está no homem, não está no mundo, mas diga, está naquele que já venceu. Diga com certeza assim, diga, está naquele que já venceu. Diga o nome que está acima de todos: Jesus Cristo. Então ele transmite essa palavra para transmitir, gerar ânimo nos discípulos. E assim também o projeto, o propósito desses 12 dias e de todas as reuniões que passaremos aqui durante esse ano tem esse mesmo propósito e objetivo. Nós nos reunimos aqui, é o nosso quartel-general, onde nós somos orientados, onde nós somos ensinados, para que então no dia a dia, nos nossos afazeres, nós venhamos vencer em Cristo Jesus. E a maneira de vencermos é tendo bom ânimo. O tema da nossa ministração dessa noite, para cada um de nós, é bom ânimo para manter a fé. O texto que vamos ler, a sua Bíblia está aberta, João 16, verso 31. Somente o verso 31. Olha aí o que está nesse versículo. No versículo 31 diz assim: respondeu Jesus, achou aí? Agora vocês creem? Verso 31. Respondeu-lhe Jesus. Eu acho tão interessante esse texto. Nós não vamos entrar em todo o amparo dele, mas eu quero que você pense. É difícil você conversar com uma pessoa que lhe responde com uma outra pergunta. É complexo você conversar com alguém que, quando você quer uma direção, ele vem com uma dúvida, gerando para que você cresça. Os discípulos estavam ali, e a partir do versículo 25 inicia uma palavra de despedida de Jesus, e ele diz a eles: olha, eu já não vou falar a vocês mais em figuras ou em parábolas, eu vou transmitir a vocês uma palavra direta agora. Os discípulos, eles ficam felizes e falam: olha, que coisa interessante, de fato ele é um homem sábio, de fato aquilo que ele fala é a verdade, porque nós não precisamos perguntar nada a ele. Você que conhece esse texto, numa parte dele os discípulos estão na sua mente pensando algo, e Jesus, que é conhecedor de tudo aquilo que passa na nossa mente, ele mesmo já trata daquilo que está na mente dos discípulos antes deles pronunciarem. Então chega um momento que eles falam: agora nós cremos. Aí Jesus vem e lança essa pergunta, verso 31: vocês acreditam agora? Ou seja, tantas coisas que já aconteceu, tantas situações que eu já mostrei a vocês o meu poder, tantas situações que eu já demonstrei a grandiosidade do vosso Deus, e só agora que vocês creem? É uma pergunta que precisamos avaliar com muita cautela, porque quantos de nós, mesmo já tendo desfrutado de tudo aquilo que Deus fez, ainda existe dúvida no nosso coração a respeito da existência, da influência e do poder de Deus em nossas vidas? Quantos, queridos, o nosso irmão aqui falou: olha, eu orei a Deus, eu tomei posse da palavra, mas chegou uma hora que a dúvida quis tomar conta do meu coração. Chegou uma hora que a incerteza quis entrar no meu coração. Por quê? Porque essa é a fragilidade do ser humano. Mesmo acreditando, mesmo vendo, queridos,
Eu olho para o tempo que nós vivemos e passamos 2020, com a graça de Deus passamos 2021 e agora estamos em 2022 e deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não precisa de fazer nada para provar a você que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele faz, que Ele manda, que Ele ordena. Ele não precisa fazer nada para mostrar a você que Ele é o detentor da vida, que Ele manda, Ele desfaz, que Ele abre porta, que Ele fecha a porta. Ele não precisa provar nada a ninguém, é simplesmente você respirar e você vai ver o quanto Deus é bom, é poderoso e tem mostrado a você quem Ele é. E é por isso que nós precisamos ter bom ânimo, porque costumeiramente existirá e virá situações que vão nos desafiar a lançar descrédito diante da palavra de Deus. Mas eu quero aqui nessa noite, como um profeta, declarar sobre a tua vida. Não é uma frase de efeito, mas nós, como igreja de Cristo, nós viveremos sim o melhor ano. Por quê, pastor? Porque todos os dias que Deus nos dá vida é para vivermos o melhor dele. Todos os anos que Ele nos acrescenta é para desfrutarmos do melhor da parte dele. Então não é por acaso que estamos aqui. Estamos aqui porque há um propósito eterno, Deus, para ser realizado em nossas vidas e através das nossas vidas. Quantos crê nisso, diga amém. Então, para avançarmos, para vencermos, nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos colocar crédito na palavra de Deus. Abra a tua Bíblia, Hebreus capítulo 10, verso 39. Jesus, ele lança essa pergunta aos discípulos, para que eles pudessem entender. Ele estava tentando acender neles a chama que aparentemente estava apagada. Queridos, nesse segundo dia do ano, que o Espírito Santo de Deus venha acender no nosso coração a chama da fé, e nós venhamos sair daqui acreditando: Deus tem sim o melhor para a minha vida, Deus tem sim o melhor para a minha casa, Deus tem sim o melhor para essa igreja, não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Que venhamos sair daqui motivados, entendendo que o caminho para vivermos a vontade de Deus, as bênçãos de Deus, a promessa de Deus, é termos bom ânimo. É tão interessante. Já estamos no segundo dia do ano. Não pergunto, mas talvez nem todos, mas alguns estejam desanimados quanto estavam ano passado. Que a gente já pode dizer porque passou. Muitos estão aqui, mas talvez o desânimo que reinava no ano passado ainda continua manifestando. O mesmo desânimo, o mesmo descrédito, as mesmas dúvidas, os mesmos medos. Então a palavra de Deus nessa noite vem para nos chamar a nossa atenção para isso. Para que nós venhamos ter bom ânimo, nós precisamos buscar a Deus, para que a fé venha estar viva nos nossos corações. A Bíblia diz assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê nele tenha um entendimento de que Ele é real, de que Ele existe. Então sem a fé só vai haver dúvida. Vamos no texto, Hebreus capítulo 10, versículo 39. Diz assim a palavra de Deus. Achou aí? Olha que texto lindo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Diga amém. Diga: eu não sou daquele que desiste. Diga assim: eu não sou daquele que desiste, mas eu sou daquele que por fé, diga assim, que por fé avanço para viver as promessas de Deus. Então é você que tem que tomar essa decisão. Se você ficar simplesmente avaliando a situação e retrocedendo, ou escolhendo o momento, você vai sofrer. E esse texto ele é muito claro em dizer: não somos dos que retrocedem. O desejo de desistir, ele é natural. O desejo de parar, ele é humano. Prova disso, que quando Jesus estava na terra, no corpo humano, ele vai buscar a Deus, ele vai orar ao Pai, e ele diz: se porventura for possível, passa de mim este cálice.
Porque neste corpo humano, nesta matéria, é natural haver o desejo de desistir. É natural haver a vontade de parar, porque nós avaliamos a situação, nós avaliamos o momento. Mas agora, quando verdadeiramente nós olhamos para Deus, e o próprio Jesus na tua oração, ele diz: olha, mas todavia seja feito a tua vontade. Porque o desejo de desistir não impediu Jesus de fazer a vontade de Deus. O desejo de desistir é natural, mas nós não somos daqueles que desistem. Por que não, pastor? Porque a fé que está em nós, através da palavra de Deus, ela é acrescentada, ela é aumentada. Em nós ela é fortalecida e fortificada, para nós vivermos o projeto e a promessa do Senhor em nossas vidas. Então nós precisamos dessa fé para continuar progredindo. Segundo dia do ano. E o que já mudou na tua vida? O que já mudou na tua casa, no ambiente? Alguém pode falar: pastor, mas não deu tempo, é só 2 dias. Na verdade, irmão, Deus não trabalha com calendário. Deus trabalha através da nossa fé. Não é 2 dias. Hoje é domingo, ontem sábado, eu levantei, falei até agora há pouco para o Júnior, eu levantei, Gleice estava gripada, e eu levantei ruim, dor no corpo, e estava ruim, e deu um pouquinho de febre, e aquele mal-estar, aí a gente toma aquele remédio de gripe, dá sono, e ficou aquele negócio. E foi chegando a tarde, de sábado, ontem, eu falei assim: eu já vou ligar para o pastor Trindade, para o Elcio, porque eu não vou nem poder participar do culto, estou ruim demais. E a tendência é piorar. Liguei para um amigo lá de Cuiabá, ele é farmacêutico, falou: Ronaldo, essa gripe é 3 dias ruim, de 3 para 5, e fica em casa, porque não tem jeito não. Vai, toma remédio, toma água. Já estava aparecendo aquelas garrafões de água de 20 litros, tanta água eu tomei. Foi chegando a noite, falei assim: eu vou ter que ligar, já vou falar para o pastor, para o presbítero. Aí o Espírito Santo falou assim: mas você nem orou ainda? Olha como que a gente é. Remédio já tinha tomado de todas as classes. Amarelo com verde, verde com laranjado. Chá, irmão, tomei um chá lá que, Jesus, depois que você toma aquilo, se existisse vampiro, a gente derrubava ele com bafo. Depois daquele chá. Chá de alho com limão, com não sei o quê. Tomei nada. Deitei na cama e eu falei assim: Espírito Santo de Deus, eu dou ordem, olha o jeito que eu falei, eu dou ordem ao meu sistema imunológico, que ele reaja de hoje para amanhã, porque amanhã eu quero estar no culto para receber da tua bênção. Falei de jeito. Falei para a Gleice: amor, eu vou dormir na outra cama ali, vocês estão aí com o ventilador, ficar lá no outro quarto, que aí fico mais espaçoso e não preciso ligar nada para mim não. E nas primeiras horas, sabe o que aconteceu? Eu piorei. Depois que eu orei, as primeiras horas que passou, foi ficando mais ruim. E dando uns calafriozinhos assim. E aí eu fui ficando meio, parece que a gente vai perdendo até o ânimo de dormir. E mexia para lá e mexia para cá e nada. Aí mais uma vez eu falei: eu dou uma ordem para que essa enfermidade desapareça do meu corpo. 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Veio um sono gostoso e eu dormi. Hoje na hora que era 7h40, eu levantei. Sabe com o que eu levantei? Levantei com fome, vontade de me alimentar. Eu levantei e falei: rapaz, mas eu estou com fome. Eu estava ruim, não estava nem querendo me alimentar, fome. Aí o Espírito Santo veio e me lembrou: é Deus agindo. Levantei, peguei um pão, passei uma manteiga nele, ou né, manteiga com pão, pão com manteiga. Preparei um café, tomei um café, comi um pão. Peguei a palavra, fui ler a palavra, meditar na palavra. Enquanto eu meditava, eu estava agradecendo a Deus, porque o meu amigo foi 3 a 5 dias, mas Deus agiu e eu já estou aqui, estou bom, estou inteiro, estou com fome, estou caminhando. Por quê, queridos? A Bíblia nos ensina a utilizar da fé para continuarmos a caminhada. Desafios vai existir, irmão. Nós
estamos aqui, a chuva é de Deus, mas é um desafio. O ambiente é Deus que prepara, mas às vezes se torna um desafio. E nós precisamos entender que se nós não tivermos fé, nós vamos retroceder. Mas se verdadeiramente nós tivermos bom ânimo para manter a fé na nossa trajetória, virá gigantes, virá. O mar vai estar fechado, vai estar, mas aquele que é todo poderoso vai derrubar o gigante. Aquele que é todo poderoso vai abrir o mar. Por que, pastor? Porque aquele que tem bom ânimo é a pessoa que lançou a sua existência na mão de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que lança a sua existência nele, ele se torna o seu pastor. E quando nós temos ele como nosso pastor, a palavra nos garante que nada irá nos faltar. Então ter bom ânimo para manter a nossa fé é isso, irmão. É lançarmos a nossa existência em Deus para continuarmos a caminhada, para continuarmos prosseguindo e progredindo. Prosseguindo porque temos um alvo, progredindo porque Deus quer que nós venhamos crescer. Esse é o desejo de Deus, esse é o plano de Deus para a minha vida, para a tua vida. Ele quer que nós venhamos crescer. Lá no seu trabalho, ô irmão, profetiza você. Lá no seu trabalho, Deus vai fazer você crescer. O irmão falou que, olha, eu não sabia nada, mas agora eu já sei. Pastor, como é isso? É a fé, é o ter o bom ânimo e confiar em Deus. Talvez você está dizendo, não vai acontecer muita coisa, porque eu não sei. Creia em Deus. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça, porque Ele dá. Então eu quero incentivar você a ter bom ânimo nos seus pedidos e pedir a Deus aquilo que você precisa, para que Ele acrescente a você, e assim você venha progredir na presença dEle. Então não desanime, mesmo tendo a vontade de parar. Não desista, mesmo tendo no teu coração, na tua mente, a vontade de desistir. Continue. Continue. Continue clamando a Deus, continue meditando a sua palavra, continue louvando a Deus. Se alegre na presença dEle. Nós não podemos limitar o agir de Deus. E quantos de nós fazemos isso? Através da ausência da fé. Limitamos, desacreditamos. Não, querido, creia que Deus não irá fazer, mas já está fazendo em nossas vidas. Quantos creem nisso, diga amém. Leio mais um texto, sabe a tua Bíblia, 2 Coríntios 5, versículo 7, por favor. Bom ânimo para manter a fé. E precisamos da fé. Com ela, Jesus falou que nós podemos mover montanhas, irmão. É através da fé. Nós vivemos o sobrenatural de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Deus seja louvado, Deus seja exaltado. Deixa eu abrir aqui na outra versão. 2 Coríntios 5, 7. Aproveito para agradecer aos nossos irmãos que nos acompanham, que participam do culto através do Facebook, através das nossas lives. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, e que o mesmo ambiente que está aqui também esteja na tua casa neste momento, em nome de Jesus. 2 Coríntios 5, 7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, bom ânimo para termos fé. Fé é essa que nos faz progredir. E fé é essa também que nos faz continuar diante de momentos, de situações contrárias. Porque ter fé quando está tudo bom é muito fácil. Tem um louvor, um cântico antigo que diz assim, né? Antigo não, o cântico diz que é fácil nós termos fé quando tudo vai bem, alguma coisa por aí. Creio que alguns devem conhecer. E é uma realidade. É muito fácil nós termos e dizemos para pessoas que temos fé quando a enfermidade não chega em nossa casa. É fácil nós dizermos que somos movidos por fé quando os celeiros estão cheios. É fácil nós dizermos que somos movidos por fé quando o salário todos os meses está na mão.
quando temos roupas boas, um carro bom, uma casa boa, é sempre fácil declararmos que temos fé. Porque a verdade da fé, ou a verdadeira manifestação da fé, não é quando tudo vai bem, mas é quando a situação está inversa daquilo que nós esperamos. Essa é uma realidade. Se nós temos o alimento, nós oramos a Deus agradecendo, não é assim? Obrigado pelo alimento, porque nós temos. Mas e quando você não tem? Como que você ora? Quando você não tem o que se alimentar, como é que é a tua oração? Como é que você se manifesta em fé? Eu já passei por um momento assim. E é muito triste, é muito confuso até. Porque na nossa compreensão, aquele que tem fé, ele nunca vai ter dificuldade. Uma visão equivocada da igreja é que aquele que vive para Deus, ele nunca vai ter problema. Pelo contrário, irmão, toda situação que nós olhamos na Bíblia, de uma situação de vitória, antes teve uma batalha, teve uma dificuldade, teve adversidades. Então, se você deseja crescer, se você quer muito mais de Deus, se prepare para os embates, se prepare para as situações contrárias, porque é nesses momentos e nesse instante que você verdadeiramente vai manifestar e demonstrar a tua fé em Deus. É por isso que a palavra nos incentiva nesse texto. Nós não vivemos por fé, nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós vivemos por fé. Porque se nós formos viver simplesmente por aquilo que os nossos olhos enxergam, e no momento que não tiver nada para vermos? Se eu só vivo por aquilo que eu vejo, e no momento que faltar o alimento na minha mesa? Se eu só vivo por aquilo que eu possuo, e na hora que eu não tiver mais a condição? É aí que muitos perdem, é aí que muitos fracassam. Diante dos momentos contrários da vida, querido, esses momentos existem exatamente para nos tornar em pessoas vencedoras, em homens, mulheres, jovens que superam o que, pastor? As barreiras. Toda a história de vitória na Bíblia, você pode observar com cautela. Antes da vitória vem um momento de grande desafio. E aí muitos esquecem disso. É por isso que Jesus disse aos discípulos: vocês precisam ter bom ânimo. Por que, Jesus? Mas o Senhor nos falou que vamos fazer obras maiores. Sim, mas tenha bom ânimo. O Senhor falou que está nos compartilhando da autoridade, do poder. Sim, mas tenham bom ânimo, porque o bom ânimo é exatamente diante dos embates, para nós permanecermos fiéis a Deus, permanecermos sendo motivados pela fé. Eu estou dizendo a você, vamos desfrutar sim de um ano vitorioso, mas para termos a vitória virá os embates, virá as adversidades. Mas tenha bom ânimo, tenha fé viva no teu coração, tenha a chama acesa do Espírito Santo dentro de você, que mesmo diante dos desafios, você viverá por fé e vai ver o quanto Deus é grandioso, poderoso, maravilhoso na tua vida, na tua história e na tua trajetória. Bom ânimo para vencer os momentos contrários. Sem isso nós não conseguimos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Deus seja louvado. Tu és bom em todo tempo, Senhor. É maravilhoso poder sentir a presença de Deus. E eu sinto a presença dEle aqui neste lugar. Eu sinto a presença dEle aqui neste lugar. Eu tenho certeza, não é porque é a campanha, mas é a primeira noite do nosso culto aqui deste ano. Mas eu tenho certeza que, como todos os outros cultos, Ele está aqui neste lugar, Ele está trabalhando no nosso coração. Se você assim permite, Ele está moldando o teu coração. Se assim você deixa, Ele está moldando, Ele está endireitando, Ele está dando direção. Não é o que eu falo, mas é aquilo que Ele faz. Não é o que nós dizemos, mas é aquilo que Ele realiza. E não existe momento nenhum onde o seu povo se reúne para que Deus não haja. Então essa noite sim é uma noite onde Deus já está agindo em nossas vidas, em nosso coração. Então permita que isso seja uma realidade na tua vida, e não seja só mais uma vez que você ouve a palavra. A Bíblia diz assim, Hebreus 11, versículo 1. Você achou aí? A fé mostra
Olha aí, ouça com o ouvido, com o coração. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ô irmão, ô irmã, ô jovem, você está esperando alguma coisa de Deus? Só quem espera alguma coisa de Deus, levanta sua mão aí, deixa eu ver. Amém. Eu estou esperando, pastor. Aí sabe o que é o interessante da fé? Olha o que diz: a fé mostra. A gente espera, mas através da fé nós já visualizamos, nós já vemos. É por isso que o mundo chama a gente de louco, porque é assim. Não aconteceu ainda, nós já estamos agradecendo a Deus. Não realizou ainda, não veio à tona ainda, mas com os meus olhos eu já enxerguei. E eu quero motivar você aqui nessa noite a ter bom ânimo, para começar a enxergar com os olhos da fé tudo aquilo que você tem esperado, tudo aquilo que você está almejando para esses dias, para os anos que Deus vai acrescentar a você de vida. Use da fé para ver, para enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida. Não é por vista, mas é por fé. E aí a Bíblia diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção. Convicção de coisas que não vemos. Convicção. Não saia daqui dessa noite com dúvida. Não saia daqui dessa noite sem acreditar. Esses dias atrás, quando estava ali conversando com o irmão Valdec, ele falando dos seus planos, e ele contando dos seus projetos, na mente, no coração, veio uma certeza. Eu tenho certeza que ele tem essa convicção de que ele terá muito mais do que aquilo que ele planeja. E eu fiquei vendo ele falando com tanto ânimo, com tanto gosto. Enquanto ele falava, o Espírito Santo falou bem assim: ele vai ter um mercado nessa cidade. Eu falei para ele: vai lá, irmão, faz isso, coloca em prática, porque Deus vai direcionar. Por que isso, irmão? Se a gente ficar simplesmente rastejando, dizendo o outro pode porque ele tem dinheiro, o outro pode porque tem condição. Ei, você pode também porque você tem um Deus que é dono do ouro, da prata. E a fé nos dá convicção de que também nós possuiremos, porque a Bíblia assim promete de que aqueles que creem em Deus, que servem a Deus, vai desfrutar do melhor dessa terra. Eu não aceito o pior da terra, eu aceito o melhor, porque é promessa de Deus para a minha vida. E é essa convicção que precisamos ter através da fé. Convicção de coisas que não vemos. Os teus olhos não enxergam, os teus olhos não veem, mas a fé enxerga, a fé alcança, a fé vê. E a fé nos faz entender, através do bom ânimo: eu vou caminhar, eu vou vencer, eu vou conquistar. A minha família vai ser salva, os meus amigos vão ser alcançados. Por quê, pastor? Porque a fé vai nos movimentar, a fé vai nos capacitar, e nós seremos instrumentos de bênçãos de Deus nessa terra, nesse tempo, nessa cidade. A fé nos traz essa convicção, irmão. Sem ela só existirá dúvida, sem ela só existirá incerteza. Mas agora com ela o texto diz rapidamente que ela nos transmite a visão de uma realidade. Realidade. Não é de um ambiente falso, mas é de um ambiente real. É um ambiente de vitória. E aí o versículo 2 diz assim: pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram. Você está lendo aí, verso 2? Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Por quê, pastor? Jesus diz: para que nós venhamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. Ou seja, Ele está dizendo: eu fui aprovado. Aquele que tem fé, aquele que se apega à palavra, aquele que é movido pela fé, pela palavra, ele também tem essa convicção de que ele vai ser aprovado. As dificuldades vêm para nos provar, e através da fé nós somos aprovados pelo Senhor. Sem ela nós não conseguimos entender. Versículo 3, e eu já encerro. Pela fé,
entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Vai parecer estranho, mas sabe como que Deus criou tudo aquilo que vemos? Através da fé. Deus, Ele nos compartilha a fé, porque a fé está dentro dEle. Ele não libera uma palavra com dúvida, não. Ele libera a palavra porque Ele tem poder, Ele tem autoridade. Então Ele sabe, vai vir, vai existir. Não tinha luz, mas Ele disse, haja luz. A fé é essa convicção. A fé é essa certeza. E quando nós vivemos por ela, nós caminhamos como Deus caminha. Quando nós vivemos por fé, nós caminhamos como Jesus caminhou na terra. É por isso que ele não tinha medo, ele não tinha dúvida de que aquilo que ele falava iria acontecer. Por causa da fé. Aonde estão os teus medos? Aonde estão as suas incertezas? Para vivermos uma nova vida, para vivermos um novo tempo, nós precisamos de fé. Porque a fé não vai simplesmente mover o ambiente. A fé, ela vai mover o nosso coração. A fé vai nos fazer entender, enxergar o que não conseguimos enxergar. Conta aquela história daquele menino que estava junto com seu pai, e o pai desce uma certa distância. E o menino fica naquela altura esperando o sinal do pai. E o pai fala, filho, pode pular. E o filho indaga o pai, mas pai, eu não estou te vendo, como que eu vou me lançar? O pai então diz ao seu filho,